Fala galera, aqui é o Cifa, tô de volta para mais um vídeo de personalidade e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tipo de personalidade ENTP. Eu vou falar aqui 4 características sobre esse tipo para você identificar em você ou em pessoas que você conhece e poder tipar essas pessoas sem precisar de mandar um teste para elas ou mesmo sem precisar confiar num teste você mesmo. A primeira característica que a gente pode citar sobre esse tipo de personalidade é que ele tem muita desconfiança em relação a todo quanto é tipo de informação que ele recebe. Ele tem certa desconfiança, ele é muito crítico, né? Como a gente usa aqui no nosso método, ele é muito ranzinza em relação às opiniões de outros, em relação a dados, em relação às informações que ele recebe. Então, por isso que esse tipo de personalidade tem a fama de ser muito questionador, debatedor, ser muito crítico em relação ao que os outros pensam. Eles acabam, por vezes, até passando uma reputação de serem arrogantes, porque eles querem, como dizem, né, eles querem sempre estar certos, mas não é bem assim, né? Na verdade, eles têm é um mecanismo que eles têm, né, para eles garantirem de que eles estão o máximo por cento certo naquilo que eles dizem. Não gostam de confiar em informações erradas, porque o pensamento lógico do ENTP, ele funciona de forma muito responsável. Então, ele faz aquela análise do verdadeiro ou falso. Se isso é verdade, então aquilo é falso. Então ele vai construindo todo o raciocínio dele dessa forma. Então quando ele constrói o raciocínio dele com base numa informação falsa ou numa informação que não está 100% correta, ele vai ter no final do raciocínio dele todo uma informação errada, uma lógica falha. Então, de certa forma, ele acaba fazendo isso mais para se defender do que necessariamente para ser arrogante, né? E isso é muito necessário, né, para o desenvolvimento do ENTP, é justamente ele sempre verificar as informações que ele recebe, ele ouvir mais as pessoas, porque esse tipo de personalidade tem um pouco de dificuldade de ouvir, né? Ele acaba achando que as outras pessoas são muito estúpidas e que ele é muito inteligente, mas não é sempre assim, né? A gente sabe que ninguém sabe de tudo nesse mundo. A gente está sempre aprendendo, as coisas estão sempre mudando, sempre evoluindo. Então é um desafio para esse tipo de personalidade ouvir mais as pessoas, que isso com certeza vai fazer a lógica do ENTP aos poucos ficar mais aguçada. Bom, uma segunda característica da personalidade do ENTP é que ele sempre pode enxergar uma alternativa diferente, sempre pode ver uma possibilidade nova em relação às coisas. É um tipo de personalidade que ele sempre enxerga uma possibilidade que os outros deixam escapar. Então, o ENTP é o tipo de personalidade correto para você consultar quando você quer tomar uma decisão sem saber direito quais são as consequências dessa decisão. O ENTP ele é um mestre das consequências, ele consegue te dizer tudo o que pode acontecer, ele com certeza vai te dar uma coordenada, né? Seja certo ou seja errada. Na verdade, ele vai te dar diversas coordenadas do que pode acontecer, dependendo daquilo que você queira fazer. O ENTP é o tipo de personalidade que consegue melhor fazer essas previsões, porque ele não leva em conta muito a identidade dele para fazer essas previsões. Então, ele se coloca de fora das previsões que ele faz. Ele consegue levar mais em conta os valores dos outros do que em relação a ele mesmo. Apesar de que todos os tipos de personalidade que têm essa capacidade maior de prever as consequências, né, eles estão muito vinculados às próprias experiências. Isso não é diferente com o ENTP, né? Quanto mais ele vive, quanto mais experiências ele tem, melhor ele vai conseguir prever o futuro, porque ele tem uma memória de longo prazo muito, muito boa. Ele consegue lembrar detalhes de todas as experiências que ele viveu, e ele consegue relacionar essas experiências com o que pode acontecer. Ele consegue fazer isso sem ter papas na língua, ele consegue ser o máximo possível assertivo. Como eu falei anteriormente, a preocupação desse tipo de personalidade é ser assertivo, é estar correto, é ter informações corretas, né? Então ele consegue fazer essas previsões sem levar em conta os próprios sentimentos dele, né? Ele consegue deixar isso de lado. E por isso é um tipo de personalidade que pode ser um ótimo conselheiro, né, para quem precisa de uma opinião em relação às coisas que quer fazer, alguma projeção futura. Inclusive, essa característica do ENTP às vezes
também pode ser uma característica que assusta um pouco as pessoas. O ENTP, ele não gosta muito de viver no aqui e agora, ele não gosta muito da realidade, né? Ele gosta do abstrato, ele gosta do que é metafísico, do que ainda não aconteceu. Ele gosta de conversar sobre isso, ele gosta de explorar isso. Então, por vezes, ele é muito incompreendido também, porque alguém tenta obrigar ele a fazer as coisas, isso deixa ele muito desconfortável, então ele acaba meio que tentando fugir dessas situações. Uma terceira característica que a gente pode citar sobre o tipo de personalidade ENTP é que é um tipo de personalidade que você tem sempre que ter certeza se ele está te falando a verdade, porque o ENTP, ele tem uma mania de ser insincero com as pessoas, principalmente, conforme eu falei anteriormente, quando ele acha que a pessoa é burra, quando ele acha que a pessoa é estúpida, quando ela não tem muito, ele acha que a pessoa não tem muito a acrescentar, ele tem essa mania de não falar a verdade. Ou quando ele sente que ele vai ficar desconfortável, enfim, quando ele não tem muito respeito por alguém, ele prefere se omitir do que ajudar a pessoa falando a verdade, porque do ponto de vista dessa personalidade, as verdades que ele tem a dizer não são para todo mundo, não são para qualquer um. Ele sabe que as pessoas não gostam muito de ouvir a verdade, então elas preferem ouvir mentiras, mentiras confortantes, como dizem. Então, esse tipo de personalidade, ele evita um pouco ser sincero com as pessoas, porque quando ele é sincero mesmo, as pessoas acabam não gostando muito, porque ele é o tipo de personalidade que ele vai te falar a verdade e ele vai te falar aquilo que mais dói em você, aquilo que você precisa saber para efetivamente ter um caminho melhor na sua vida, de ter possibilidades melhores, né? E a gente volta para aquilo que eu falei também das possibilidades. Para ele garantir que as outras pessoas tenham um futuro bom, para ele, o mais importante é que elas tenham consciência da verdade. Mesmo que seja uma verdade dolorosa, mesmo que seja uma verdade que machuque as pessoas não têm como trilhar caminhos melhores, possibilidades melhores, não tem como explorar aquilo de melhor que está guardado para elas sem que elas saibam a verdade das coisas. Se um ENTP está te falando a verdade, está sendo sincero com você, é sinal que ele gosta muito de você, porque na maioria dos casos ele não é muito sincero com as pessoas mesmo. Né, justamente por conta de que ele se sente incompreendido, porque ele vai guardando, né, as memórias de quando ele é sincero com as pessoas e as pessoas acabam sendo grosseiras com ele, acabam não gostando, porque ele se preocupa muito das pessoas, de magoar as pessoas também. Tem esse lado que é muito pouco dito, né, quando se fala do ENTP, mas ele tem essa preocupação. Por mais que ele queira falar a verdade, ele queira, mesmo que essa verdade seja dura, no final das contas, acaba doendo nele também. Uma característica aí do sentimento extrovertido. A quarta e última característica que a gente pode falar sobre o ENTP é que ele é um tipo de personalidade que ele não produz valor moral. Ele não coloca a identidade dele à frente das coisas. Ele não tem uma moralidade bem definida. A moralidade dele é simplesmente uma moralidade que ele adota de outras pessoas, né? Ou de alguma referência que ele tem. Então, não espere que o ENTP seja aquela pessoa polida, educada, moralmente correta. A gente vê muita gente reclamando na internet, eu sou contra politicamente correto, né? Isso aí é uma característica de ENTP. Se a pessoa fala isso, você pode ter uma desconfiança aí de que ela é ENTP, porque para o ENTP, bom e ruim são coisas relativas. É uma coisa que as pessoas consideram boas, podem ser ruins para outras pessoas. Então o ENTP ele tem muito claro isso, ele não faz análises dele baseadas em julgamentos morais, do que é bom ou do que é ruim, isso para ele não existe. Então quando ele fala alguma coisa que se parece imoral, na verdade é porque ele está mais preocupado com o que é verdadeiro e o que é falso, do que necessariamente é uma coisa moral, moralmente correta. Então, se você tem essa característica de falar as coisas sem levar em conta a moralidade, ou se você conhece alguém que é assim, que fala as coisas sem pensar muito nesse tipo de coisa, não faz julgamento moral das coisas, é muito característico de ENTP. E é também uma fonte de frustração desse tipo de personalidade, principalmente quando as pessoas começam a moralizar muito as coisas que ele fala, né, o jeito que ele se expressa, né, ele se sente muito frustrado com isso, porque a habilidade dele
é dizer o que é verdadeiro e o que é falso, não é, dizer o que é certo e o que é errado, o que é moralmente correto ser dito e o que é moralmente incorreto. Justamente porque é um tipo de personalidade que não tem sentimento introvertido, é o ponto cego dessa... Bom, então é isso, galera, espero que vocês tenham se identificado com o que eu falei. Se vocês se identificaram, deixa uma curtida no vídeo, manda esse vídeo pro seu amigo ENTP, é muito importante para divulgar o canal. Se você quer verificar o seu tipo de personalidade, eu tô deixando o link aqui para você clicar e você vai agendar a sua conversa comigo pra gente verificar o seu tipo. No fim dessa conversa você recebe um PDF exclusivo com o seu tipo de personalidade e contribui muito aí pro meu trabalho de pesquisa nesse assunto, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.